Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Convido o nosso segundo secretário, vereador Éder, para assumir os trabalhos da secretaria e já solicito que o mesmo faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Jean. Presente. Vereador Tem. Vereador Paulo Sartori. Presente. Vereador Betinho. Presente. Vereador Serginho. Presente, vereador Éder. Presente. Solicito agora que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão ordinária do segundo ano legislativo da Câmara Municipal de Tijucas, realizada no dia 10 de novembro de 2014. Aos 10 dias do mês de novembro de 2014, às 19 horas, esteve reunida a Câmara de Vereadores de Tijuca, na sala das sessões em seu edifício, a Rua Coronel Bichler, número 181. Havendo número legal, o senhor presidente invocou a proteção de Deus para declarar aberta a presente reunião. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou à senhora secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores, estando ausentes os vereadores Antílio Pedro Reis e Fernando Fagundes, por motivos justificados. Ato seguinte. Foi lido a ata da sessão ordinária realizada no dia 3 de novembro de 2014, sendo aprovada. O senhor presidente convidou a senhora secretária para fazer a leitura do expediente recebido. Lido o expediente, passou-se para o grande expediente. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Paulo Sartori, Wilson José Porcinclo, Éder Muraro, Jean Carlos Deciano dos Santos e José Roberto Giacomossi. Prolongamento do grande expediente. O senhor presidente colocou em discussão e votação a indicação número 279/2014, de autoria dos vereadores Éder Muraro e Paulo Sartori. Indicações número 280, 281 e 283/2014, de autoria do vereador Éder Muraro. Sendo aprovadas, e a indicação número 282/2014 teve abstenção dos votos dos vereadores Luiz Rogério da Silva, Wilson José Porcinclo, Lealda Lemos, Edson José Souza, Jean Carlos Deciano dos Santos, José Leal Silva Júnior, José Roberto Giacomossi e Paulo Sartori. E votos favoráveis dos vereadores Éder Muraro e Elizabeth Miames da Silva. Sendo a mesma rejeitada. Ordem do dia. Não tendo projetos para a noite, o senhor presidente passou para a Comissão de Constituição e Justiça os projetos de lei número 30 de 2014 para que seja dado o devido parecer conforme as normas regimentais. Não tendo mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 13 de novembro de 2014, no plenário da Câmara de Vereadores, e para constar foi lavrada a presente ata. Discussão ata. Em votação ata. Os senhores vereadores estão de acordo? Permaneçam como se encontram. Aprovada a ata. Solicito agora a leitura do expediente recebido. Correspondências recebidas. Do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, solicitando que esta Casa Legislativa indique 2 membros para compor o Conselho Municipal de Defesa Civil, sendo um titular e um suplente. Da Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, convidando para o 2º seminário do Pacto Nacional pela Alfabetização, na idade certa, alfabetização matemática, que acontecerá dia 14 de 11 de 2014, no Anfiteatro Leda Regina de Souza, das 8h30 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas. Do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Matéria do Legislativo. Indicações. Do vereador Jean Carlos Deciano dos Santos, número 295, 296 e 297, 2014. Do vereador Wilson José Porcinclo, 298, 2014. Do vereador Edson José Souza, 299, 300, 301, 302, de 2014. Era só, presidente. Obrigado. Quero justificar as ausências do vereador Dinho Reis, que encontra-se ainda com problemas de saúde, e do vereador Luiz Rogério da Silva, que encontra-se representando essa casa em evento em Brasília, no Distrito Federal. Vamos agora
para o grande expediente. E conforme a ordem de inscrição, passo a palavra ao vereador Paulo Sartori, do PT, que tem até 4 minutos para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente e ouvintes da vala. Senhor presidente, queria aqui fazer o comentário hoje referente, vários moradores vieram me abordar na semana novamente, fizemos aqui várias indicações, o vereador Lealzinho fez, esse vereador também fez, abrigo de ônibus, né? E que não acontece. Infelizmente, o executivo, o prefeito Valério Tomás, não está atendendo esse pedido, não só do bairro da Joia, mas sim de toda a localidade, Itinga, Joia. Então, peço aí ao senhor prefeito que desse uma atenção referente aos abrigos de ônibus, que agora vem esse tempo, esse verão, então se não é o calor, mas sim a chuva, então peço aqui com carinho ao prefeito que faça aí esse abrigo de ônibus. E também quero aqui falar referente o pessoal do Porto do Itinga, que vem cobrando, estive lá visitando essa semana, conversando com o pessoal, realmente o povo da Itinga, o Porto da Itinga está abandonado perante o executivo, né? Eles cobram bastante da gente. Então eu peço aqui ao prefeito Valério Tomás que dê uma atenção especial, principalmente naquele calçamento ali que esse vereador fez uma indicação, fez um pedido, em frente ali ao posto de saúde, e pega ali do campo do União, vai até lá na caixa d'água. Ia ser muito importante para aquela comunidade, que até faz uns meses aí atrás que eles fizeram aí fecharam aquela rua ali, fizeram um manifesto pedindo o calçamento. E também quero aqui, nessa noite de hoje, e continuando aqui, Porto da Itinga, é um bairro que tem ali várias empresas que ali estão, Faria Edna, Faria Vonadinho, temos aqui Cerâmica de Barro Vermelho, né? E temos aqui o Samai, que lá está instalado. Tenho certeza que aquele povo ali, aquelas empresas, pagam os seus impostos em dia, contribuem com o crescimento para Tijucas. Então, nada mais, nada menos, o prefeito Valério Tomás devia olhar com atenção por aquela comunidade. E tenho certeza que o prefeito vai, não esse ano que já está terminando, mas a partir do ano que vem, esperamos, né, vereador Fernando, que o prefeito olhe com muito carinho e atenção. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra agora o vereador Wilson José Porcinclo. Senhor presidente, vereadores aqui presentes, público presente, seja bem-vindo. A minha professora maravilhosa, seja bem-vinda mais aqui nessa casa. Queria cumprimentar também ouvintes da Rádio Vale. Queria falar a respeito do Novembro Azul, que de azul não tem nada na realidade. É a conscientização do homem, após os 40, 45, 50 anos, de fazer o exame da próstata. Porque na realidade é tão importante. O câncer de próstata, sendo diagnosticado rápido, é a mesma coisa como o Outubro Rosa. Tem a possibilidade de fazer de um diagnóstico rápido e que o homem faça a cirurgia ou que faça o tratamento para combater o câncer, que tem matado muitos homens, o câncer de próstata. Então é muito importante. Muitas vezes o homem, ele fica envergonhado de fazer o exame do toque, mas o exame do toque é tão necessário e tão preciso, mais preciso do que o exame do sangue. Então é muito importante o homem fazer, não tem que ter vergonha ou medo, porque quem já nasce feito, não vai aprender depois dos 50 a fazer alguma coisa de errado. Então é importante fazer, é importante a prevenção do Outubro Azul, mas também o que é importante é nós termos suporte para que o homem e a mulher tenham a rapidez no atendimento, que tenham. Não adianta você diagnosticar um exame de próstata e levar 6 meses para fazer uma biópsia. É extremamente complicado isso. Ou então levar 2, 3 meses para consultar com o médico. Então que tenha suporte também para dar a esse homem e a essa mulher que precisa muito.
Também queria falar a respeito de uma das ruas mais antigas da praça, a São Sebastião. Começaram a pavimentação. Segundo informações, vão fazer mais uma vez pela metade. Mais uma pavimentação pela metade, para depois ter a incomodação de fazer de novo. Mas que seja bem-vindo. Que seja bem-vindo essa pavimentação. Espero que seja a rua completa. Não fazer pela metade, mas começar e terminar as pavimentações. Não fazer como tem acontecido em Tijucas. Fazem tudo pela metade e depois é mais dinheiro gasto, mais dinheiro jogado fora, mais licitação, e essa licitação tem dado o que falar. E olha que tem dado o que falar. Tem município que a justiça tem funcionado dignamente. Tem município que a justiça tem aberto os olhos dignamente. E também gostaria de uma notícia que eu ouvi, que eu li, e teve reclamações também, creche sem água. É absurdo isso. É absurdo uma creche, os pais têm que levar até água para as crianças tomarem na creche. É um absurdo isso, gente. É inadmissível isso. Já estão com problema que o ano que vem as matrículas, que são jogadas as mães e os pais de um lado para o outro. Joga-se daqui de um lado para o outro. Sem qualificação, sem respeito nenhum. Os professores estão sem motivo, sem estímulo nenhum para trabalhar mais. Ameaçados. E ainda tem mais essa de dar, os professores é que tem que informar os pais que não vai ter água nas creches, se a criança quiserem tomar água, tem que levar de casa. É absurdo isso. Estamos com uma creche na rua Bentivi, que foi gasto uma fortuna naquela creche, veio dinheiro à vontade, e era para terminar em junho de 2014, já se passou. Não tem nem previsão de quando vai terminar aquela creche. Está complicado as coisas. Eu gostaria muito de vir aqui e aplaudir o prefeito, a administração. Eu gostaria muito, sim. Mas não tem como aplaudir. Não tem como tanto problema que nós temos em Tijucas. Tantas coisas que poderiam ser resolvidas e não são resolvidas. Tantas coisas que não poderia ter sido deixado para depois, para amanhã, poderia ser resolvido hoje. Estamos chegando no final do ano sem perspectiva. No final do ano, sem perspectiva de nada. Daqui a pouco encerram-se a administração, saúde, que já está precária. E aí, como é que fica o nosso povo? Está complicado as coisas. E olha que tem se debatido, tem se falado da Coisatel, tem se pedido, 2 anos pedindo, a rua tal, coisas simples de se fazer. E gostaria de dar um conselho para o prefeito. Ao invés de ele estar querendo ficar negociando, ele deveria demitir sumariamente, sim, começar pela educação, obras, agricultura, que não tem funcionado. São setores que não têm secretários que não têm função e que não têm funcionado. Dá uma sacudida para ver um respeito maior ao nosso povo de Tijucas, que está tão desrespeitado. 3 horas da manhã, também queria pedir para a secretária, para a Rose, dar uma olhada nessa de 3 horas da manhã, ir para uma fila, pegar uma ficha, para pegar um encaminhamento, para consultar com ginecologista, para consultar com pediatra, para marcar. Então, são tempos perdidos, são consultas perdidas, são jogadas no lixo. E as pessoas não têm tanto tempo de perder, tem pessoas que têm que perder 2 dias, um para pegar ficha e o outro para consultar. Muitas vezes, é claro, muitas vezes a pessoa não volta para o trabalho, deveria voltar, mas não volta, porque demora também. Muitas vezes a ficha é entregada às 10 horas da manhã, então para dar uma olhada melhor nisso tudo, está complicado para o nosso povo, e está difícil. Nossa saúde está complicada, é um jogo de ping-pong, tem se debatido aqui, tem se falado. Temos que resolver o problema tanto do hospital como do 24 horas. Temos que resolver o problema da falta de atendimento. Muitas vezes, sim, nós podemos atender, nós fizemos a triagem, a gente consulta, mas essa é a triagem, medir pressão, medir febre. Eu não posso diagnosticar um paciente. Nem um enfermeiro pode diagnosticar. Então, para prestar atenção mais nisso, que tenha mais médicos, que tenha uma saúde decente. Era isso que eu tinha para você, senhor presidente. Pelo bloco do Democratas, com a palavra o vereador Leozinho. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas aqui que nos prestigiam.
o Aldinho, o pessoal lá do sul do Rio, Luciano na Capoeira, a Dona Nordides, que são do Conselho Afro de Tijucas, funcionários da casa e ouvintes da Rádio Vale. Alguns assuntos traz nós aqui, senhor presidente. Primeiro, já quero aproveitar a oportunidade de convidar para a próxima segunda-feira, que teremos aqui na casa uma audiência pública muito importante, um requerimento do vereador Éder, para conversarmos sobre a questão da Litoral Sul, da nossa BR-101, e várias ações que têm que ser feitas, que há alguns anos não foram feitas naquela localidade ali, junto ao sul do Rio. Um exemplo, a iluminação da nossa ponte. O outro, a entrada da nossa cidade, a saída. Então, vamos aproveitar essa oportunidade de convidar a população, nosso povo, para vir aqui escutar as pessoas responsáveis por essas obras, para ver o que eles têm a dizer para nós. Também outro convite que faço: no próximo sábado, teremos no Clube 13 de Maio a escolha da beleza negra. Terá um desfile de moças da nossa cidade, onde terá ali, será escolhida a mais bela negra da nossa cidade, e estaremos lá prestigiando esse evento. Mas um assunto que, até conversando com o presidente durante essa semana, queremos fazer um apelo ao prefeito, e ele que entra em contato com o governo do estado, sobre a questão das escolas que de respeito aos ar-condicionado. Foi instalado, veio um monte de ar-condicionado novos e não tem rede, falta transformador, falta estrutura para que aquelas pessoas, professores e alunos, tenham um pouco mais de tranquilidade no ambiente que nós estamos vendo, que o nosso clima cada vez mais está quente e nós não podemos, mas tem o equipamento, mas falta a melhoria da rede. Então faço um apelo ao município para que intervenha junto à Celesc, para que essas redes melhorem, para poder dar satisfação às escolas. E aqui eu tenho já visto várias indicações, já fiz também, e já falei várias vezes nessa casa, sobre a questão, não adianta nós estar inventando indicação se as antigas não foram feitas. Tem mais uma vez a cobrança na Avenida Coleiras, onde já tem a lombada, a placa da lombada, 1 ano e 2 meses. Nós estamos com a placa de lombada na Avenida Coleira, antes do restaurante Guarnieri Cunha, que dá acesso ao bairro da Praça, e, infelizmente, para que a placa se não tem a lombada? É para o povo se acostumar, né? É igual aquela história que o cara bota a foto de um cachorro bravo na casa para dizer que tem um cachorro, mas não tem, nem só para assustar. Também lá na rua Mauri Afonso da Silva é outra vergonha, já faz quase 1 ano que a placa de lombada está ali e não é feita. Então eu queria fazer um apelo à nossa secretária, que eu vejo ela sair cedo de casa, ela sai cedo, 7 e um pouquinho, a Eliane Tomás está saindo de casa para as suas funções. Mas aquelas obras pequenas obras, que tanto faz falta no nosso município, não estão sendo feitas. É isso que eu tinha para fazer, meu presidente. Até a próxima. Está escrito agora o vereador Éder, tem a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Queria reforçar aqui o convite que o vereador Leal já fez para na próxima segunda-feira, dia 17, uma audiência pública, né, nesta casa, para a gente tentar, né, buscar alguma coisa em relação a essa empresa Autopista Litoral, que realmente está sendo assim um vergonhoso Tijucas. E já está confirmado, vem 2 representantes da Autopista Litoral, e foi convidado também, mandado ofício, foi convidado a NTT, o presidente está com problema de saúde, a Polícia Rodoviária Federal, a parte de trânsito, né, da Polícia Rodoviária. Isso, delegacia. Isso, e essa audiência vai ser na segunda-feira. Acho que é de grande interesse do município, e realmente era bom que as pessoas, né, a nossa comunidade, se fizesse presente, porque realmente está uma vergonha aquela nossa saída e entrada de Tijucas, como aqui embaixo da ponte também.
Então vai ser uma oportunidade onde a gente realmente vai poder buscar alguma solução para aquilo ali. Então queria que realmente reforçar que as pessoas viessem e participassem dessa audiência pública. Queria também dizer para a comunidade de Oliveira que finalmente hoje eu consegui levar um profissional, uma empresa que trabalha com internet, e me parece que agora então vai ser resolvido, vai ser colocado a internet na escolinha, no antigo pré-escolar Flor do Campo, lá no Oliveira. Então, demorou, mas parece que agora vai ser solucionado o problema lá do Oliveira. Era isso que eu tinha para hoje, presidente, e boa noite. Com a palavra agora o vereador Fernando Fagundes. Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos presentes, aos ouvintes da Rádio Vale, especial ao Celso do bar e restaurante, que quando eu estive lá hoje à tarde, ele falou que sempre ouve a rádio e acompanha a Câmara, ao Aldinho, a Nordi, ao Leandro, ao Luciano, ao Ader Costa e a todos os ouvintes. Como eu já falei, queria hoje começar minha fala falando de duas grandes obras que foram concluídas na última semana, que é o calçamento de toda a comunidade da Imacol, uma comunidade muito querida e que há muito tempo aguardava aquela obra. Foram realmente calçados aquela entrada e as ruas da Imacol. A Imacol que estava há muito tempo, né, isolada e não ganhava uma grande obra. Também estava participando do último sábado da caminhada de São Lucas, e também lá na caminhada a gente viu também outra importante obra lá na Santa Luzia, que é o calçamento daquela rua do campo, né? Lá naquela comunidade. Também estivemos essa semana acompanhando a reforma e a ampliação. Na verdade está todo remodelado a unidade de saúde lá da Nova Descoberta, né? Então eu estava conversando com o Betinho Giacomós, ele falou que realmente vai ficar muito boa aquela obra. Parabéns a Rose, se eu não me engano já era um projeto antigo, né, Sérgio, seu, né? Já era um projeto antigo na época do secretário Sérgio, e que vai com certeza dar um brilho especial e atender melhor aquela comunidade lá da Nova Descoberta. Também queria dizer que estivemos na última terça-feira participando da ULESC. Um parabéns especial à Secretaria da Educação e à Fundação Municipal do Esporte, ao Oscar, à Rafaela, ao Robson, ao Joãozinho, ao Fabiano, a toda a equipe da Fundação do Esporte que faz um grande trabalho. E também queria convidar a todos, que é mais um evento da nossa Fundação do Esporte, para a final da Supercopa, que vai acontecer no próximo sábado, dia 15, às 4 horas, aqui no campo do Tiradentes. Era isso que eu tinha para hoje, senhor presidente. Obrigado a todos e boa noite. Pelo PSC está escrito vereador Jean, tem a palavra. Boa noite a todos os ouvintes da Vale, boa noite a todos os presentes. Essa noite será bem pontual. Primeiro, fazer o convite à comunidade, que nós teremos esse final de semana, dia 15, no sábado, o primeiro encontro de Fuscas e derivados especiais, promovido pelo VW Tijucas, do qual eu faço parte da direção. Os portões abrem a partir das 9 horas da manhã, inclusive os vereadores estão todos convidados. Se eles tiverem um carro antigo, serão muito bem-vindos. Quem tiver o carrinho de plástico vai ter que ficar do lado de fora, vai só prestigiar os demais. Segundo aqui, Paulinho, é para o vereador. Quanto à pavimentação lá que o senhor perguntou, a pavimentação e a academia já estão em fase de licitação. Provavelmente no começo do ano que vem já devemos ter algo de material para começar lá onde o senhor acabou de fazer o seu pedido.
Um pedido que eu tenho feito já reiteradamente junto com a comunidade do bairro 15 da rua Geraldo Rebelo é um quebra-mola, que não é coisa muito difícil, a tirada daquele monte de areia que o vereador Leal ficou pintado de amarelo, e a placa que indica para Madre Paulina, pois muitas pessoas hoje vêm a Tijucas, chegam lá e não conseguem ir para Madre Paulina, porque tem um monte de areia e agora é contramão, né? Falei hoje à tarde com o Gerson do Ditran e ele disse que tem dificuldades para retirar a placa. Vamos aguardar, se não for retirada, provavelmente segunda-feira a comunidade estará lá fazendo a manutenção com um quebra-mola artificial e algumas lombadas artificiais também. Outra discussão que eu acho interessante para a gente trazer ano que vem, espero contar com o apoio dos demais vereadores, seria uma audiência pública para discutir ações para a redução da criminalidade em Tijucas. Por que falo isso? Eu hoje faço parte de um grupo de certas pessoas privilegiadas que tiveram a sua casa arrombada e furtada. Aqui a gente já teve o vereador Rogerinho e acredito que os demais já devem ter, a vereadora Leal, já foram contemplados com essa bênção. Por que falo isso? Estive falando hoje com o comandante da Polícia Militar. O efetivo da Polícia Militar, a cada dia que passa, está se reduzindo. Hoje nós temos 31 policiais. Para a comunidade que não sabe do efetivo, esse é o efetivo que temos para poder trabalhar hoje. Se não fosse ruim o suficiente, a Polícia Civil nós tínhamos 2 delegados e o delegado o Edson está indo embora na sexta-feira e com ele ano que vem tantos outros policiais civis estarão se aposentando depois dos merecidos anos de trabalho. Segundo dados do Dr. Pedro, no último ano e meio nós perdemos 7 policiais civis no município de Tijucas, com o delegado agora 8 e com 1 ou 2 que se aposentam ano que vem, quase 10 policiais civis a menos. A cidade continua crescendo, com ela cresce a violência e diminui o efetivo policial. Então é interessante que ano que vem a gente faça uma audiência pública para tratar desse assunto. Nós temos alguns programas hoje como o Jovem Aprendiz e o FIA, que é o Fundo de Infância e Adolescência, que podem gerir novos projetos, que podem trabalhar o jovem, porque o foco hoje, para se evitar a violência no futuro, é trabalhar a criança e o jovem. Então nós acreditamos, né, que uma audiência com todos esses órgãos, os juízes, promotores, Defesa Civil, Polícia Militar, as autarquias, que possam estar disponíveis, a OAB, que quiserem fazer parte desse grande movimento, pois todos eles têm sua parte, sua colaboração para uma Tijucas melhor. E o demais, aqueles que estão sendo furtados todos os dias pelos dependentes químicos, e grande parte deles menores de idade, saibam que nós, comunidade, podemos de alguma forma ajudar, como se fôssemos uma corrente, ou seja, separados não temos força nenhuma, mas num grande elo de alianças sociais, nós podemos fazer a diferença. Demais a todos uma boa noite e o meu muito obrigado. Nós encerramos então o grande expediente, vamos para o prolongamento do grande expediente. Eu solicito a leitura da indicação número 284 do vereador Éder. Solicitaria que marcasse o tempo de 30 minutos para a discussão do prolongamento do grande expediente. Indicação número 284/2014. O vereador pede que analise a possibilidade de providenciar a reforma da Ponte Pêncio na localidade de Terra Nova. Justificativa, reivindicação da comunidade. Em discussão, não tendo quem queira discutir, vai à votação. Os senhores vereadores estão de acordo, permaneça como se encontra. Aprovada a indicação 284, de autoria do vereador Éder. Solicito também a leitura da indicação número 285, também de autoria do vereador Éder. Indicação número 285, de 2014. O vereador pede que analise a possibilidade de providenciar a construção de um campo de futebol suíço na localidade de Terra Nova. Justificativa, reivindicação da comunidade. Em discussão, não tendo quem queira discutir, vai à votação. Os senhores vereadores estão de acordo, permaneça como se encontram. Aprovada a indicação 285, de autoria do vereador Éder. Solicita a leitura da indicação 286, também de autoria do vereador Éder. Indicação número 286 de 2014. O vereador pede que o executivo analise a possibilidade de providenciar a instalação de um redutor de velocidade
e de uma faixa de pedestre em frente ao Hospital São José e Maternidade Chiquinha Galotti e Hipermercado Coque. Justificativa, reivindicação da comunidade. Em discussão, com a palavra vereador Jean. Gostaria de fazer, na verdade, um questionamento aos demais vereadores. Não quero que ele seja levado como uma crítica à administração, mas quantos vereadores aqui já pediram os famosos redutores de velocidade, os famosos quebra-molas, famosas faixas de pedestres elevadas e as placas? Eu acho que a coisa está chegando a uma situação que está ficando insustentável. Porque será que o município está com uma situação financeira tão complicada assim, ao ponto de nós não conseguirmos fazer um quebra-mola? Falei com o prefeito Valério, falei com a secretária Eliane, e eles me falaram que nós temos só um calceteiro hoje para fazer esse trabalho, que é o Dão, que ficou doente agora, esteve em convalescência durante algum tempo. Mas será que já não está na hora de a gente começar a rever os conceitos e as prioridades do município? Para alguns pode não ser prioridade um quebra-mola, mas vou citar um exemplo. Assim que adentrei ao quadro do Legislativo, eu tive uma cobrança muito grande da comunidade de Areias. Por quê? Porque lá vinha acontecendo reiteradamente uma série de acidentes, pois as pessoas ainda não se portavam de forma adequada com aquela nova estrutura que se apresentava lá. Até chegar ao ponto de uma senhora ter um acidente bem grave, chegar quase a falecer. Aí sim, depois de pedidos reiterados, mais uma série de visitas ao Poder Executivo, mais um abaixo-assinado, aí conseguiram colocar os 3 redutores de velocidade, 4 aliás, próximos à escola e 2 no correr da rua. Daquela data em diante, nós não tivemos mais nenhum tipo de acidente grave. Uma coisa que para nós que estamos aqui pode parecer insignificante, para aquela comunidade era uma prioridade. E eu acredito que cada vez que um vereador se dirige à plenária para fazer um pedido desse, é porque ele realmente é importante. E parece que hoje não se está dando importância aos pequenos detalhes. Friso mais uma vez, o que pode parecer insignificante para alguns, pode significar a vida de outros. Obrigado. Permanece em discussão. Não tendo quem queira discutir, vai à votação. A indicação 286, da autoria do vereador Éder. Os senhores vereadores estão de acordo, permaneça como se encontra. Aprovada a indicação número 286, de autoria do vereador Éder. Eu vou passar os trabalhos para o vice-presidente José Roberto Jacomossi para conversar com o nosso pessoal aqui do Conselho Afrodescendente que está aqui presente, e aí a gente já dá uma adiantada e também reforçar, além da audiência pública que nós teremos na próxima segunda-feira com a autopista, a NTT, Polícia Rodoviária e outros órgãos, né, às 18 horas. Nós teremos na quinta-feira que vem, dia 20, em comemoração ao Dia da Consciência Negra, nós teremos aqui a sessão solene, e vai ser às 19h30, até por solicitação da comissão que está organizando. Nós entendemos ser interessante atender esse pedido. Então eu queria convidar já os vereadores para que se programasse no dia 20 para as 19h30, tá ok? Então eu passo a palavra para o Betinho, o vereador José Roberto Jacomossi, para que dê continuidade à sessão. Obrigado. Peço ao senhor secretário a fazer a leitura da indicação 287 de autoria do vereador Éder. Indicação 287 de 2014. O vereador pede que o prefeito analise a possibilidade de transformar o pré-escolar Terra Nova 2, que se encontra fechado, em uma sede comunitária com academia ao ar livre. Reivindicação da comunidade. Em discussão a indicação. Não havendo quem queira discutir, em única votação a indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço ao senhor secretário a fazer a leitura da indicação 288 de 2014, também de autoria do vereador Éder. Indicação número 288 de 2014. O vereador pede que o prefeito analise a possibilidade de providenciar a reposição dos tubos da rede de esgoto do posto de saúde do Campo Novo, atrás da residência do senhor Juscelio Paim. Reivindicação da comunidade. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em única votação a indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço ao senhor secretário a fazer a leitura da indicação 291/2014, também de autoria do vereador Éder. Indicação 291/2014. Vereador pede ao prefeito que analise a possibilidade de elaborar e encaminhar para apreciação e votação nessas casas de leis um projeto de lei onde as pavimentações executadas no perímetro urbano 30% sejam destinadas às áreas rurais. Justificativa, reivindicações da comunidade. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em única votação a indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação 291. Peço ao senhor secretário a fazer a leitura da indicação número 292/2014, de autoria do vereador Jean Carlos Siene dos Santos. Indicação 292 de 2014. O vereador pede ao prefeito que analise a possibilidade de realizar a implantação de uma lombada física na rua Geraldo Rebelo, próximo ao André Auto Center. Justificativa. A presente propositura, visa atender às constantes reivindicações do comércio daquela localidade, bem como visa reforçar o pedido realizado pessoalmente pelos empresários ao prefeito em seu gabinete, em reunião realizada no dia 19/10/2014. Vereador Jean Carlos de Siene dos Santos. Em discussão, com a palavra o vereador autor Jean Carlos Siene dos Santos. Para ser bem chato, né? Já falei hoje na plenária no primeiro momento, na minha primeira manifestação na noite de hoje, foi na mesma esteira de pensamento e vou reforçar agora através do requerimento. O vereador Edson Souza estava dizendo que a rua está morta, que não tem movimento. Então ele que fique no meio da rua quando estoura a boiada. Porque o pessoal que está descendo de lá, eles acreditam também que não existe movimento. Logo, se não existe movimento, nós podemos descer o pé. Então eu já quase fui atropelado na porta, saindo da porta do meu carro, na frente da barbearia. Daí vocês tirem as conclusões que quiserem. O cara veio com um caminhão, sei lá de onde, fazendo o quê, e passou rente à porta do meu carro. Se eu tivesse aberto a porta, e com certeza a mais de 70 por hora, que é muita velocidade. E todo mundo acha que ali não tem movimento. Por achar que não tem movimento, todo mundo se acha no direito de andar de forma acelerada. Por isso a necessidade de um redutor de velocidade próximo ali no Delta Center. No começo, com certeza, muita gente vai bater com o fundozinho do carro, muita gente vai dar com a cara ali no paredão, porque não está acostumada e está com a sensação que nada vai acontecer quando passar ali em alta velocidade. Então, antes que aconteça o que eu já acabei de falar, que para alguns é insignificante e para outros pode significar a vida ou a morte, não custa nada botar o redutor de velocidade. A conversa já é antiga, inclusive está aí datado a última conversa que nós tivemos entre os empresários e o prefeito municipal, senhor Valério Tomasi. A comunidade me chamou semana passada e falou que elas iriam interditar a rua, iriam colocar um quebra-mola fake de madeira como uma forma de protesto. Saliento mais uma vez, é impossível que nós não tenhamos musculatura dentro da própria administração para fazer um simples quebra-mola. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Wilson. Eu também faço minhas as suas palavras. Realmente aquilo, além da rua está destruída pela Cosatel, foi totalmente destruída, foi feito sem fiscalização nenhuma. Eu passo todos os dias ali, eu encontrei carros vindo na contramão, sempre na contramão. É isso que eu te digo, faça coisa para a gente elogiar, faça a coisa bem feita. Precisa de uma rótula ali, é um problema. Não esperar a educação, uma boa educação de motorista vai ser difícil. Quem sabe no ano 3000, que a gente está voando, eu já não estou mais, não existe nem pó. Então, é um problema sério. Eu gostaria muito de chegar aqui nessa casa e elogiar todas as secretarias. Olha, está funcionando isso. Olha, que bom que está funcionando. Mas está complicado. E eu não vou me dar ao luxo de vir aqui dizer
Tadinha da secretária Elaine, ela botou uma carradinha de aterro lá naquele buraquinho. Eliane, em nenhum momento eu vou fazer isso. Eu quero ver ações. Para ela me mostrar que ela tem capacidade de tocar uma secretaria de obras, como fazer coisas simples, como se pede aqui, se pede lombada, simples, já que não faz a coisa, o certo que tem para ser feito, vamos fazer lombada. Nem fiscalizar, poucas vezes eu vejo fiscalização nessas obras, muito pouco. Eu, como vereador, não entendo de obras. E eu não posso estar o tempo inteiro ali fiscalizando, olhando. Então, parabéns, vereador Jean, tem que pedir mesmo. E tem que ser feito na realidade. E tem que ser cobrado todo dia até criar vergonha, ir lá e fazer. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em única votação a indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço ao senhor secretário a fazer a leitura da indicação número 293/2014, também de autoria do vereador Jean Carlos. Indicação número 293 de 2014. O vereador solicita a Vossa Excelência que sejam notificados os proprietários de vários terrenos localizados na Rua Geraldo Rebelo, tendo em vista que são inúmeros os imóveis com acúmulo excessivo de lixo, tratando-se, portanto, de questão de saúde pública. Justificativa. A presente propositura visa atender às constantes reivindicações do comércio daquela localidade, bem como visa reforçar o pedido realizado pessoalmente pelos empresários ao prefeito em seu gabinete, em reunião realizada no dia 9/10/2014. Cordialmente, o vereador Jean Carlos Deciano dos Santos. Em discussão, com a palavra o vereador autor. Como vocês podem notar ali, é uma série de reivindicações de uma mesma localidade. Isso é um trabalho que a gente está fazendo local. Nós estamos indo na comunidade, fazendo um mapeamento com as lideranças, e depois eles passam para a gente quais são os pontos principais e as dificuldades de cada bairro. Provavelmente, na próxima, a gente vai ter lá do bairro da Itinga, depois do bairro de Areias, e elas vão ser colocadas pontualmente. Essa daí vem da mesma reunião, conversado com o mesmo prefeito, da mesma cidade, onde existem os mesmos secretários, e só o que está faltando, acredito eu, é um pouquinho de vontade. Pouquinho, não precisa de muita coisa. Eu só espero que amanhã, depois, eu, vereador Temer, vereadora Lialda, Paulinho e todos os demais, tenham que ir lá aprender como faz um quebra-mola, né? Tenham que ir para a barreira, colocar barro dentro da caçamba. Eu esse ano fiz, antes das reuniões voltarem ao ar, eu acredito que 2 pedidos para a secretária de obras, Eliane. Sou muito grato, sempre me atende muito bem, né? Mas infelizmente as coisas não estão andando. Uma vala que nós pedimos para que fosse feita a manutenção no mês 4, só agora no mês 11 que está sendo feito. A gente entende, nós tivemos uma série de inconvenientes esse ano, perdemos o motorista da máquina, a máquina quebrou, agora nos últimos tempos, agora que vem a época de chuva, nós tivemos um problema lá na ponta da Itinga, para quem não está ciente, que a ponta da Itinga agora vem a época de chuvas, ela não tinha uma contenção apropriada, havia grande possibilidade dela vir a desbarrancar. Foi entrado em contato com a empreiteira que fez a obra e ela, como sempre faz, Johnny Walker com a Activia, conforme fala o nosso querido vereador Rogerinho, estava cagando e andando para o município. Aí o prefeito deslocou esse maquinário e fez a contenção lá na parte inferior, né, e hoje não vai ter essa problemática de perdermos a ponte da Itinga. Mas então, o secretário de obras, todos os pedidos que são feitos pelos vereadores, em algum momento tem que ser atendido. Eu procuro fazer no máximo ao ano 7, 8 pedidos. Dá uma média de 1 pedido a cada 2 meses, 1,5 pedido, vamos botar assim. Eu acho que não custa, né? Dá uma forcinha para os vereadores, né? Um pouquinho para o vereador Éder, um pouquinho para o vereador Betinho, para o vereador Leozinho, para o vereador Tem, que eu acredito que também deve ter problemas lá na sua comunidade que ainda também não foram atendidos, né? Que a gente se dispa um pouco desse preconceito partidário, de deixe de atender interesses somente
de A ou de B e passe a atender o interesse maior, que é o da comunidade. Obrigado. Continue em discussão. Não havendo quem queira mais discutir, em única votação a indicação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço ao senhor secretário a fazer a leitura da indicação 294 de 2014, também de autoria do vereador Jean. Indicação número 294 de 2014. O vereador solicita que Vossa Excelência realize a retirada da placa indicativa do Santuário Madre Paulina, localizada no trevo próximo ao posto do DIM, tendo em vista que a indicação não está correta desde a pavimentação e abertura da Avenida Carlos Humberto Teles. A presente propositura visa atender às constantes reivindicações do comércio daquela comunidade, bem como visa reforçar o pedido realizado pessoalmente pelos empresários ao prefeito em seu gabinete em reunião realizada no dia 9/10/2014. Vereador Jean Carlos. Em discussão, com a palavra o vereador autor. Para você ver o ponto que nós chegamos, de cada coisa que deveria ser insignificante, né, nós voltamos e refazemos o pedido como se fosse a coisa mais importante que a gente tem no município. Me lembro que nessa casa já foi solicitado até troca de lâmpada em poste. Uma coisa absurda, porque eu acredito que a gente não precise vir para cá para dizer que na rua do João ou da Maria está faltando uma lâmpada. Mas, nos últimos tempos, eu não sei porque eu não estive aqui na gestão anterior, mas a vereadora Lialda e tantos outros já tiveram, parece que as coisas sempre continuam do mesmo jeito. Sempre falta a lâmpada, sempre falta o quebra-mola. Espero sempre que o prefeito e que os secretários vejam isso como uma crítica construtiva, como uma forma de melhorar o atendimento à comunidade, e não como uma crítica política, que eu acredito que muitas vezes é o que se tem interpretado quando vem dessa casa, dependendo de qual vereador está orando. Então fica aí o pedido, né, importantíssimo, ao meu ver, porque é sempre nas costas do vereador o primeiro impacto, né, vereadora Lialda? Porque as coisas são simples, mas acredito que o vereador Paulinho, que representa uma comunidade do interior, o vereador Betinho, o vereador Éder Murado, então, nem se fala, porque eu acredito que vocês não devem, o vereador tem lá do bairro da Praça, que trabalha numa área bem precária, que é a saúde, o quanto vocês não sofrem todos os dias, recebendo aquele primeiro impacto e tendo muitas vezes que arcar com os prejuízos que deveriam ser, não prejuízo, mas deveriam ser atribuições do executivo, mas muitas vezes passa essa atribuição para o vereador, criando uma série de inconvenientes até muitas vezes que se tornam insuportáveis para o vereador, ao ponto de chegar aqui e muitas vezes declamar palavras não muito simpáticas, né, vereador? Tem a secretário A, B, C ou D, que na verdade ele deveria levar isso como uma forma de se polir, de poder fazer mais, e não leva simplesmente como uma crítica política. Obrigado. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, vai a única votação a indicação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço ao senhor secretário a fazer a leitura da indicação 295/2014, também de autoria do vereador Jean Carlos. Indicação número 295/2014. O vereador solicita a Vossa Excelência que seja realizado o aterro do início da rua Abrão Caetano, tendo em vista que após a colocação do cascalho, a rua está intransitável. Justificativa. A presente propositura visa atender às constantes reivindicações da população, bem como preservar a integridade física dos motoqueiros e ciclistas que transitam por lá. Cordialmente, Jean. Em discussão, com a palavra o vereador autor. Vereador Paulinho, é por isso que nós estamos cientes lá do projeto de pavimentação do bairro da Itinga, porque em uma das reuniões que estive lá, esse foi um dos pontos principais e um dos principais pedidos da comunidade. Na verdade, são três que vão ser expostos aí em seguida, mas o principal hoje, o mais periclitante, o mais problemático, é esse acesso da rua Abrão Caetano,
que antigamente se chamava a rua Núcleo. Eu não sei se ela não tinha o ou se fizeram uma letra muito grande e realmente era Núcleo. Só para completar, né, a história, nós sabemos que cada vez que se pede e se aprova e que o prefeito sanciona a lei, seria de bom grado que fosse colocado a placa, né, referente no local. E a gente sabe que tem muitas e muitas e muitas placas. Até gostaria de perguntar para o vereador Fernando, que eu acredito que seja um dos nossos campeões, né, de projetos vinculados à criação de nomes de rua, que deve sofrer uma pressão tremenda, né? Porque ele deve ter colocado só esse ano acho que uns 15 nomes de ruas, e eu acredito que as placas não devem estar prontas. Eu não sei se os demais vereadores fizeram indicações nesse sentido, projetos de lei, e não receberam. O que eu fiz? O que eu sempre faço, né? Quanto pior, a gente às vezes tem que sair um pouco da rotina. Eu fui lá, não sei se podia ou não podia, retirei a placa e mandei fazer o nome da rua. Então provavelmente amanhã ou sábado de manhã estarei lá devolvendo a placa com o nome da rua. Como eu falei, às vezes o vereador vai ter que arcar com o custo, porque o custo que deveria ser da administração, eu não me custa nada, eu coloquei o nome, né? Vou lá, vou pagar pela placa, mas eu acredito que isso não deva ser a praxe, né? Se isso começar a ser praxe, vai ser complicado. E a rua hoje, Abrão Caetano, na sua descidinha, aquela que desce ali para Farinha Edna, as demais, como salientou o vereador Paulinho, nós temos um problema muito grande, que cada vez que chove ali, fica só aquelas pedras ali embaixo. E eu estive lá, e nas 2 horas que estive lá, 2 jovens que andam de moto ali, estavam todos lascados, arrebentados, vilipendiados, esfolados, né? E a gente teve que passar de carro lá, e tem que se passar bem, de forma bem tranquila, para que não corte um pneu, para que não tenha um estrago na lataria. Então, o meu pedido, em nome da comunidade lá do bairro da Itinga, enquanto o projeto que já me apresentou a secretária de obras, né, que hoje está no processo licitatório, não fique pronto, que consiga lá colocar aquele aterro, para que a gente evite uma série de acidentes em breve lá no Porto da Itinga. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em única votação, a indicação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Peço ao senhor secretário a fazer a leitura da indicação 296/2014, de autoria do vereador Jean Carlos. Então, 296/2014. O vereador solicita a Vossa Excelência que seja realizada a implantação de uma academia ao ar livre, conhecida como Academia da Terceira Idade, no espaço do pátio da Unidade de Saúde do Porto da Itinga. Justificativa. A presente propositura visa atender às constantes reivindicações da população moradora daquela comunidade. Cordialmente, Jean. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em única votação, a indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Peço ao senhor secretário a fazer a leitura da indicação 297/2014, de autoria do vereador Jean. Indicação número 297/2014. O vereador solicita a Vossa Excelência que seja realizada uma reunião com os empresários que transitam com caminhões pesados na rua geral do Porto da Itinga, com o intuito de que aquela via seja molhada com mais frequência, tendo em vista que a poeira é prejudicial à saúde dos moradores daquela comunidade. Justificativa. A presente propositura visa atender às constantes reivindicações da população, bem como cobrar a responsabilidade social das principais empresas que utilizam daquela via para o trânsito de caminhões pesados. Cordialmente, vereador Jean. Em discussão, com a palavra, vereador autor. Voltamos lá ao bairro do Porto da Itinga. Até peço a colaboração dos demais vereadores que puderem se manifestar, porque como eu não tenho tanta vivência e tanta experiência lá no interior, no Porto da Itinga, até às vezes eu posso estar sendo um pouco injusto, né, no teor da minha explanação. Mas, como falam lá os moradores, realmente as condições ali são terríveis, a poeira é demasiada, porque há um tráfego muito grande de caminhões. Pelo que consta, parece que nós temos 4 pessoas que fazem a exploração de um minério, alguma coisa dessa natureza lá dentro, e apenas um deles hoje contribui com a salubridade daquela comunidade, ou seja, tem um deles que se prontifica
a passar com a caçamba, passando água 2 a 4 vezes por dia. Mas é um pouco injusto, por quê? Porque todos os 4, usufruem, né, do benefício daquela rua. E quem acaba arcando com o prejuízo é a comunidade. Então fica o pedido para que o prefeito possa interceder a favor da comunidade, que chame esses empresários para que eles possam fazer um rodízio, para que eles possam fazer de alguma forma um mecanismo para tornar um pouco melhor a vida daquela comunidade que tão sofrida que já é e hoje ainda convive com aquela poeira de forma demasiada. Acredito que não vai ter nenhum custo excessivo, porque se um deles consegue arcar sozinho hoje, eu acredito que em 4 ainda ficará muito mais leve, a qualidade do atendimento, da manutenção da estrada muito mais facilitado e com certeza a comunidade muito mais feliz. Obrigado. Com discussão, com a palavra, vereador Éder. Jean, realmente isso aí é complicado, porque é uma barreira, então não é toda a vida que muita gente provavelmente não trabalha, né? E vem aquele monte de caçamba e os caras andam pra caramba. Parece que eles gostam mesmo de ver a turma comer poeira. Agora, em relação aos mineradores, a maioria ali é areia, né? Tem areia que é o forte deles, mas acho que hoje é uma coisa que dá muito dinheiro, né? Esses empresários, eles têm condições tranquilas de comprar um trator, inclusive a prefeitura cediu um trator velho que ela tinha antes para fazer esse trabalho aqui no Pernambuco, né? E isso é responsabilidade dos empresários. Convidado os vereadores. Parabéns pela indicação. Continua em discussão. Só quero fazer uma colocação, vereador, antes do vereador encerrar, e dizer que parabenizá-lo pela indicação e também dizer que essas mesmas pessoas, esses mesmos empresários, que realizavam, vereador, tem aquele movimento todo na época da ponte. E sempre colocando a comunidade em primeiro lugar, que a comunidade estava precisando da ponte, mas tendo em vista que não era, né? Aquela comunidade sempre foi colocada em primeiro lugar quando precisava da ponte. Então está na hora agora deles também pensar na comunidade, quanto à poeira, quanto ao transporte de caminhões lá que trafegam naquela estrada, claro, provocando indignação naquela comunidade. A gente está lá também, a gente acompanha, então está na hora então desses empresários também fazer um movimento contra até os outros parceiros né, que respeite acima de tudo a comunidade, como eles colocaram nos movimentos, né, quando da ponte, que a comunidade precisava muito da ponte. E eu sempre falava, talvez não tanto a comunidade quanto as pessoas que faziam o movimento precisavam da ponte. Então, tá aí, concordo, vereador Éder, quando o vereador Éder fala também das outras comunidades. Nós, em Nova Descoberta, temos uma pessoa lá que é empresário, usa aquela rua geral Titico Jacomossa, o asfalto daquela rua geral, está danificando aquele asfalto. E são pessoas que já foram políticos, já foram vereadores, e hoje até pensam, o vereador tem ser candidato a prefeito, mas não respeita a comunidade. Então, as pessoas, acima de tudo, que são pessoas públicas, têm que respeitar, acima de tudo, o povo, respeitar a comunidade. Então, parabéns pela indicação, e acho também que o prefeito realmente tem que reunir esses empresários para tomar algumas providências o mais rápido possível. Já que não temos como calçar ou asfaltar, mas pelo menos dar uma tranquilidade um pouco maior para aquelas comunidades que precisam, que os empresários que hoje usam o transporte, respeito eles acima de tudo. Parabéns pela indicação. Então, para encerrar a discussão, vereador Jean. Muito obrigado pelo apoio dos vereadores. E o que eu queria dizer, até queria pedir o apoio do vereador Serginho, que é um exímio conhecedor do direito, né? Um exímio conhecedor do direito, uma das pessoas a qual eu tenho muito respeito nessa Casa Legislativa e que ano que vem estará recebendo sua carteira da OAB, simplesmente chancelando toda a sua capacidade de conhecimento. Mas não vim aqui para lhe puxar, né, rasgar seda com o companheiro. O que eu vim é discutir o assunto de pauta que está sendo debatido agora, que é a manutenção da estrada lá do Timbé, porque há 4 empresários que utilizam aquela área e apenas um deles contribui hoje com a manutenção, molhando a estrada, para ver, se possível,
nós criarmos uma tarifa ou algum critério vinculado à responsabilidade social daqueles que utilizam de forma não inadequada, mas que causem ou onerem as pessoas da comunidade. Vou citar outros exemplos. Nós temos algumas transportadoras hoje em Tijucas, colocadas em algumas áreas, onde a prefeitura faz o calçamento em uma semana e na semana seguinte o calçamento já está todo destruído. Então seria importante que nós tivéssemos, se possível, por isso suscitei o apoio do amigo, alguma forma, não de punir, mas de indenizar o município e as pessoas que ali vivem. Aquele que utiliza de forma demasiada uma área, né, do município, uma estrada, e ali ocasiona um prejuízo grande, que seria muitas vezes, como já é comum aqui, vejo várias vezes, reiteradamente, vereadores pedindo sempre a manutenção da mesma rua. E é impossível que a mesma rua seja depredada com tanta facilidade, porque aquilo é pedra, muito bem colocada pela Secretaria de Obras, com certeza, só que passam veículos ali e fazem uma série de procedimentos que são incompatíveis com o calçamento que ali se apresenta. Então, se a gente pudesse criar algum dispositivo que pudesse, de forma pecuniária, né, reverter o dano causado por esse cidadão, por essa empresa, seja lá no interior, no caso dos caçambeiros, que não fazem a manutenção, utilizam, ganham dinheiro, como citou o vereador Éder, e não participam com a manutenção das ruas, estradas, e também das empresas de transporte que estão destruindo, é a sua função fazer o seu trabalho, né? A gente sabe que o Brasil caminha sobre rodas, mas que de alguma forma pudessem contribuir para o município, para que o município não arque, né, com todo o custo do depredamento que há dentro do município. Então, convoco o amigo para que a gente possa sentar numa outra oportunidade para discutir esse assunto, e os demais também que puderem trazer ideias nesse sentido, que tiverem conhecimento da área, serão muito bem-vindos. Obrigado. Encerrada a discussão da indicação 297, vamos à votação, em única votação, a indicação número 297. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a indicação. Retorno agora então aos trabalhos. Nosso presidente, Sérgio. Esgotado então o tempo do prolongamento do grande expediente, nós vamos para a ordem do dia. Eu até solicitaria que, após o término da ordem do dia, que os vereadores permanecessem aqui pelo menos uns 2 minutos, que a gente precisava passar um recado. Não tendo projetos para a noite, passamos para a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, projeto de lei número 29/2014, para que seja dado devido parecer, conforme as normas regimentais. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 17 de novembro, a hora regimental, para a audiência pública solicitada pelo vereador Éder Muraro, onde nós teremos aí a presença da Autopista Litoral Sul, a NTT e outros órgãos. Nós recebemos aqui também, foi lido no expediente, solicitação da secretária de Ação Social, a Sheila Dias, para que a Câmara indique um titular e um suplente para a Comissão de Defesa Civil. Então, nós já temos aqui, então, o vereador Jean, que está colaborando, e nós precisamos de mais alguém que queira participar, mais algum vereador que queira participar. Vereador Fernando, então, como suplente. Então, vereadores Jean e suplente, a gente vai fazer o ofício, e indicando para a secretária nesse sentido. Então, não tendo mais nada a tratar, nós encerramos a presente sessão, convocando outra para o dia 17, próxima segunda-feira, hora regimental. Muito obrigado a todas as pessoas que aqui estiveram presentes e também aos nossos radiovintes, e muito boa noite.